Madre, creadora de las personas, te agradecemos y te debemos cuidado. Nuestro camino demanda con todos los seres que comparten con nosotros respeto. Que los astros, las piedras, montañas y lagos en su conciencia determinen destinos alegres para nuestros días y para nuestro universo entero. Pachamama, cuida a nuestros ancestros y difuntos que se transformen en semilla en nuevas vidas. Pachamama, cuida a nuestros ancestros y difuntos que se transformen en semilla en nueva vida. Bom dia, turma, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Bom dia, professor. Bom dia, gente. Bom dia, Ana, Taine, Nélia, Bruna, Bom Ícaro. dia, professor. Bom dia, Érica, Juan. Tudo em paz? Beleza, por isso é bom. Então, vamos dar início à nossa aula. Daniel, João Paulo, todo mundo, bom dia novamente. Hoje, 22 de abril, Dia Mundial da Terra, começamos aí com Pachamama, celebrando justamente a nossa ancestralidade, né, na proteção e na consciência ambiental desse processo. Dia também importante que nós iniciamos uma nova discussão a partir das questões climáticas. É bom a gente sempre dizer que a conjuntura mundial, ela precisa e necessita avançar para além do que já foi apontado na Conferência do Clima em 2015. Temos um elemento importante que foi a retomada dos Estados Unidos para essa conferência lá, Conferência do Clima de Paris, de 2015, e hoje inicia-se uma organização também do debate em que o Brasil, inclusive, é colocado em uma situação de pária internacional do ponto de vista das relações ambientais. Os Estados Unidos se reposicionou. Anteriormente, nós tínhamos o presidente Trump, que era um negacionista sistemático, inclusive retirou o seu país do acordo. O atual presidente Joe Biden reposicionou, retornou, e infelizmente o nosso país ainda continua com a prática, com o discurso e uma prática negacionista. Nós temos um ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é um antiministro do meio ambiente, né? É um ministro que, inclusive, recentemente aí está com a queixa-crime pela Polícia Federal, envolvendo justamente a sua prática cotidiana, que é verdadeiramente um desmonte do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, cabe a nós aqui, mais uma vez, da nossa disciplina, Direito Ambiental e Ecologia, essa semana que está sendo discutido muito esse assunto, a ter aquele olhar instrumentalizado, ter uma sensibilidade para acompanhar essa discussão, para tentar também disseminar a partir dos nossos pares, nossos familiares, no nosso trabalho, seja por home office, seja qual for a modalidade, esse debate tão importante da conjuntura nacional e da conjuntura internacional. E na esteira desse debate, nós vamos iniciar hoje um novo assunto, que é justamente ETEPs. ETEPs é uma sigla que significa Espaços Territoriais Especialmente Protegidos. ETEP. Vou colocar aqui no chat, né, só para ETEP, né? No caso aí no plural, né? Porque são espaços territoriais especialmente protegidos. Nós sabemos que a nossa Constituição,
lá no seu artigo 225 caput, diz que todos têm direito ao meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar para as presentes e futuras gerações. Tendo aí esse caráter de todos, né, como a gente já discutiu aí, numa perspectiva de antropocentrismo alargado ou de biocentrismo, a partir do princípio da cooperação também, e também, por último, essa visão intergeracional. No parágrafo 1º, que vai começar o detalhamento, na última aula nós já discutimos parágrafo 1º, inciso 4º, que fala sobre estudos de impacto ambiental, o EPA, estudo prévio, toda obra poluidora ou potencialmente poluidora, deverá ser obrigatório se exigir estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Na aula de hoje, vamos discutir especificamente dos artigos, ou melhor, do artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1º e inciso 3º. A Constituição, de certa forma, ela vai falar sobre a questão de espaços territoriais em vários momentos. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1 e 3º, ele é um pouco mais específico no tocante a criar espaços ou unidades de conservação ou espaços territoriais especialmente protegidos. Além do artigo 225 da Constituição, então nós temos o debate de hoje da aula vai ser justamente sobre a unidades de conservação, que está ali explicitamente no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição da República de 1988, unidade de conservação. Nós temos uma lei que já regulamentou essa matéria, que é a Lei 9985 de 2000, que é a lei que nós vamos discutir hoje, que é o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Nós já discutimos que, pela 6938 de 81, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, conforme lá disciplinado no artigo 6º, no SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, nós temos hoje o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que justamente tem a competência de fazer a gestão de unidades de conservação. Então, não é só tomar um cuidadozinho quando você estiver assistindo uma televisão, quando estiver lendo uma reportagem, falou ICMBio, está falando em unidades de conservação, está falando no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, que a gente vai detalhar nessa aula. Mas tem outras modalidades também, por força também do comando constitucional, que veremos em outras aulas. Por exemplo, o Código Florestal, a Lei 12.651, de 2012, também vai estabelecer dois tipos de ETEPs, a chamada APP, Área de Preservação Permanente, está lá disciplinado no artigo 4º, e também a chamada Reserva Legal, que está lá no artigo 12, também desse diploma legal, que é o Código Florestal, que vamos estudar em uma próxima aula. E também nós podemos considerar como espaços territoriais especialmente protegidos, lembrando mais uma vez o debate aí que eu tenho tentado sensibilizar vocês desde o início da disciplina e, sobretudo, nesse mês de abril, chamado Abril Indígena, o artigo 231 da Constituição da República de 1988, que vai falar de terras indígenas. Então, terras indígenas também, assim como unidades de conservação, assim como área de preservação permanente e reserva legal, terras indígenas, sob a égide do artigo 231 da Constituição, também é um espaço territorial especialmente protegido, direito de demarcação de suas terras, conforme disciplina a Constituição. Pois bem, na aula de hoje, nós vamos
fazer esse histórico das unidades de conservação. Nós temos 12 modalidades. Na verdade, nós temos a lei, ela vai estabelecer uma tipologia, uma diferenciação entre unidades de conservação de proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável. A proteção integral é aquela em que a própria legislação, a 9985 de 2000, no seu artigo 2º, que vai estabelecer os conceitos na esteira de uma norma política, assim como nós aprendemos com o JJ Gomes Canotilho, a de proteção integral é aquela em que é estabelecido o uso indireto. O uso indireto. Nós vamos ter várias modalidades lá, desde a chamada REBIL, chamada reserva, são 5, né? Em proteção integral nós temos 5 categorias, dentre elas a REBIL, a reserva de biodiversidade, que é a mais restritiva. Aqui na apresentação eu vou colocar essas características, e até há uma que é muito familiar, nossa, do nosso cotidiano, que é o PARNA, né? O Parque Nacional. Na nossa região temos um PARNA, que é o Parque Nacional da Chapada Diamantina, que nós visitamos, que temos uma relação muito próxima aqui na Chapada Diamantina, no sudoeste da Bahia. Então, o PARNA, o Parque Nacional, também é uma unidade de proteção integral de uso indireto. Significa que você pode, mais uma vez, na apresentação detalho isso, faço o detalhamento. O Parque Nacional é aquele que você tem por objetivo a educação ambiental, a visitação de maneira lúdica, para que você possa estabelecer uma relação também de consciência ambiental. E também temos disciplinada a partir do artigo 7, o artigo 7º lá da 9985 de 2000, as unidades de conservação de uso sustentável, que são 7, né? Por exemplo, uma área de proteção ambiental, uma APA, né, que difere de APP. A APP está no Código Florestal, no artigo 4º, e a APA, a área de proteção ambiental, ela está na Lei 9985 de 2000, no artigo 15º. E também faz parte aí, além de APA, a chamada FLONA, são 7, vamos ver aí detalhadamente, a chamada FLONA, a Floresta Nacional, que também temos aqui, aliás, gente, é bom sempre lembrar, temos 2 parques aqui próximo da gente, né? Temos também o Parque Nacional de Boa Nova, que também é muito bonito, muito legal. E uma FLONA também na nossa região aqui, que é a Floresta Nacional de Contendas do Sincorá, uma FLONA também que faz parte das áreas de unidade de conservação de uso sustentável. Então, nós vamos detalhar isso nessa apresentação, ao final, as dúvidas aí para a gente esclarecer. Se houver já tempo, né, na aula de hoje, eu já gostaria de também adentrar, obviamente, a partir da realidade que nós vivemos aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, falar sobre as unidades de conservação aqui em Vitória da Conquista, né? Então, nós temos o Parque Municipal da Serra do Piripiri, temos o Parque Urbano da Lagoa das Bateias, temos também o Parque Urbano da Lagoa do Jurema, e mais recentemente temos o Parque do Rio Verruga. Então, são unidades de conservação criadas aqui no município de Vitória da Conquista. Eu já adianto, como uma tarefa, como uma recomendação que você, para a próxima aula, inclusive para a gente debater, discutir, que você pesquise aí na sua cidade, na sua região, uma unidade de conservação, justamente para você ficar mais familiarizado, mais familiarizada com esse debate. Mais uma vez, volto a reafirmar que a nossa disciplina de Direito Ambiental e Ecologia, ela serve para uma aplicação prática no cotidiano. Ela não é uma disciplina estéril, ela não é uma disciplina que se debate
fora da realidade. Ela tem um condão de trabalhar a partir da realidade. Essa tarefa, obviamente, serve tanto para os nossos alunos e alunas aqui da UESB, também para os alunos aí especiais, os alunos que nos acompanham aí da Universidade Federal de Goiás e de outras universidades. Então, vou começar a apresentação aí. Tranquilo aí para vocês, gente? Me responde aí no áudio se está aparecendo, tudo tranquilo? Está aparecendo sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. A turma, algo que também devemos discutir a partir de unidades de conservação de espaços territoriais especialmente protegidos, é a questão da propriedade. A gente vê aí, inclusive, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, um tempo atrás, ele deu uma declaração contra o seu próprio seu vice-presidente, o Hamilton Mourão, em que o Hamilton Mourão, inclusive, que coordenava, ninguém sabe mais aí internamente como é que está essa situação, o chamado Conselho da Amazônia, e que uma das ações sinalizando, inclusive, para os blocos internacionais. A gente sabe que o Brasil, eu volto a reafirmar isso, nesse momento é um pária do ponto de vista ambiental e que tem implicações ambientais, mas também tem implicações econômicas. O Mercosul está celebrando um acordo com a União Europeia e uma das cláusulas, inclusive, uma das questões é justamente o debate do meio ambiente, o princípio da precaução, inclusive. E já há uma pressão no Parlamento Europeu, já há uma pressão de vários países, como a França, a Alemanha, de não assinar esse acordo de cooperação Mercosul-União Europeia. E o Hamilton Mourão dizendo que o Brasil estava, não só no discurso, mas na prática, fazendo para evitar o processo de derrubada de árvores, o processo de grilagem de terras, o processo de ocupação, quando a gente fala de grilagem de terras, ocupação ilegal de unidades de conservação, de terras públicas, de terras indígenas, e aí colocou uma discussão que tem já na própria Constituição, que é a questão da desapropriação-sanção, por força do artigo 186 da Constituição, uma propriedade que ela não atende à sua função socioambiental, não é produtiva, não respeita o meio ambiente, está lá no artigo 186 da Constituição, e não respeita as relações de trabalho, ela poderá ser desapropriada do ponto de vista de sanção. E, aliás, a própria Constituição, no seu artigo 243, fala também quando foi identificado a atividade análoga de escravo, a escravidão, por força da emenda constitucional número 81 de 2015, que cabe, inclusive, expropriação. E o Hamilton Mourão, fruto aí do relatório que a equipe dele tinha feito, tinha realizado, colocou que ele defendia a expropriação de terras que fosse identificada a retirada de madeira ilegal, aquele processo que, inclusive, a gente já discutiu de retirada de madeira a partir de correntes, né, inclusive, não só por motosserra, mas aquele processo que você coloca um trator de um lado, um trator de outro, coloca uma corrente e sai literalmente arrastando as árvores. Né? Que imbecilidade, né? Que imbecilidade nós, animais humanos, conseguimos fazer. Eis que, quando saiu esse relatório, houve uma pressão, sobretudo da base eleitoral de quem apoia o presidente Jair Messias Bolsonaro, e aí ele falou, inclusive, que a propriedade no Brasil era sagrada, que ninguém ia mexer na propriedade e tudo mais, e aí, claro, que o próprio vice-presidente recuou, que era uma coisa que ainda estava sendo discutida. Enfim, o que importa no nosso debate aqui é que a propriedade no Brasil não é sagrada. Por mais que o artigo 5º caput,
A cabeça lá do artigo diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade e segurança e propriedade. Por mais que o inciso 22 do próprio artigo 5º diz é garantido o direito de propriedade, por mais que a doutrina e a jurisprudência trabalhem na perspectiva do princípio da conservação da propriedade, existe a exceção. É quando justamente essa propriedade ela é nociva. Portanto, a propriedade ela tem um conteúdo. Se ela não respeita, que é justamente ser produtiva, respeitar o meio ambiente, as relações de trabalho, ela pode ser desapropriada, que é exceção. A regra é preservar a propriedade, mas a propriedade não é algo absoluto, ele é algo relativo. Pois bem, então na esteira desse debate aí da propriedade, falaremos hoje sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, né? Então, eu preciso, gente, fazer essa pontuação, porque o Código Civil de 16, que foi uma cópia do Código Napoleônico de 1804, dizia lá no seu artigo 524 que você tinha o direito de usar, gozar, dispor, e aí vai. Tem um teórico, eu recomendo muito para vocês, que vocês possam estudá-lo, chamado Léon Duguay. É um teórico francês contemporâneo do Código Napoleônico de 1804, que ele, inclusive, vai fazer um debate que eu considero atual. Ele fala que o direito não pode proteger privilégios. Se você tem uma propriedade que não tem uma destinação a partir da perspectiva coletiva, ela é um privilégio, não é direito, não cabe ao sistema judiciário, o sistema de direito, do Estado Democrático de Direito, a protegê-la. É claro que por muito tempo, e até hoje, vocês veem na academia, na doutrina, na jurisprudência, muito professor, muita professora, muita gente, como o presidente, mas o presidente trabalha na perspectiva do senso comum jurídico. Nós, da academia, de uma universidade como a UESB, como a Federal de Goiás, como a Federal da Paraíba, não podemos aqui vaticinar, assinalar esse senso comum jurídico. Por quê? Porque, como eu falei, a Constituição vai relativizar, dizendo que a propriedade ela atende uma função social. Não à toa, na esteira podem pegar aí o vade-mecum de vocês, ou a legislação, o conjunto de leis que vocês queiram, lá no seu artigo 1228 do atual Código Civil, não aparece, podem olhar aí, não aparece mais a expressão, a palavra direito, no artigo 1228 do atual Código Civil. Vai aparecer a palavra faculdade. Portanto, você tem a faculdade de usar, gozar e dispor. Se você não usar, o poder público pode usar de mecanismos para realizar um tensionamento, uma pressão para que você dê uma destinação. Lembrando que, nesse caso, é uma desapropriação-sanção, que pode ser para conjuntos habitacionais populares, quando se fala em cidade, ou também reforma agrária, quando se fala do campo, né? Nesse caso aí, é a chamada desapropriação-sanção, que você vai receber, no caso da área agrária, por TDA, títulos da dívida agrária, ou no caso de áreas urbanas, por títulos da dívida pública, né? TDP. Lembrando, gente, só algo que vocês já estudam em direito constitucional, que tem outra forma de desapropriação, que não é por sanção. Está lá no artigo 5º, inciso 24, por exemplo, por necessidade ou por utilidade. Por exemplo, uma construção de uma rodovia, de uma estrada, que vai passar por dentro da sua propriedade, por exemplo, e que ela é produtiva, respeita o meio ambiente e as relações de trabalho. Nesse caso, não cabe em falar desapropriação-sanção. Pode realizar uma desapropriação, o poder público pode, mas nesse caso, ela será
justa, prévia e em dinheiro. Justa, prévia e em dinheiro. Então, gente, a evolução dos direitos, com o surgimento, inclusive, de novas categorias, principalmente dos direitos coletivos e difusos, a chamada terceira ou quarta geração ou dimensão, como queiram, tem impulsionado a sociedade e o Estado a repensarem o papel funcional da propriedade, fazendo com que a própria noção de propriedade saia do seu enfoque individualista para se vergar às necessidades da sociedade. Esta preocupação social coletiva da propriedade no Brasil vem presente no Brasil e na América Latina, né? A Constituição do Equador, a Constituição da Bolívia, já que nós iniciamos hoje com a música do Baiana System Pachamama, coloca, inclusive, a centralidade no debate do meio ambiente, da ancestralidade, da Mãe Terra, e enfatiza que o que é mais importante, deixa eu pegar até uma folha de papel aqui, no direito clássico, né, a gente está acostumado a dar importância ao papel, ao contrato, né, eu chamo de o papel do papel, né, ao contrato. E é preciso a gente ter um cuidado, uma sensibilidade nessa perspectiva de dar uma destinação social coletiva, que o que importa não é o contrato, o que importa do ponto de vista de um direito emancipatório, de um direito em que prega uma relação mais digna, né? O que importa não é o papel, não é o contrato, é o uso efetivo. É o uso efetivo. Não à toa a importância do debate da função social da posse, algo que vocês estudam aí em direitos reais das coisas, no direito, mas que eu retomo a partir de outra perspectiva em direito urbanístico e direito agrário lá no 9º semestre. Então, as constituições latino-americanas, Equador, Bolívia, da Venezuela também, coloca essa perspectiva do uso, né, o que é muito importante, a qual garante o direito de propriedade desde que fundado na função social. Já trabalhamos isso, que o artigo 170, a ordem econômica, fundado na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, está lá: propriedade privada, função social da propriedade e defesa do meio ambiente. Devemos, com aqueles que labutam com o direito cotidianamente, então eu não trabalho com o conceito de operador do direito, quem opera a máquina, portanto, de uma maneira mecanicista. Eu prefiro a expressão artesã do direito, porque o direito está em um vir a ser, constantemente trabalhado, constantemente construído, e a perspectiva dessa luta cotidiana, luta social, luta ideológica e luta institucional, e a defesa do meio ambiente aí nessa esteira. O artigo 182, que eu já falei, e o artigo 186 também, aí ipsiliteris, né, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Inclusive, é preciso fazer esse parêntese aqui, que este ano, a lei que regulamentou o artigo 182, aqui a gente vai falar um pouquinho na disciplina de Direito Ambiental e Ecologia, na nossa emenda, o último assunto é Cidades Sustentáveis, o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, foi que regulamentou o artigo 182. Na nossa página, no canal do YouTube, para vocês que ainda são do 4º semestre, tem lá uma aula sobre a evolução da legislação urbanística, aula pequenininha de 26 minutos, uma aula muito bem pensada, muito bem construída, e tem uma outra aula que fala sobre plano diretor urbano. Então, eu recomendo, né, que vocês acessem lá, Prof. Cláudio Carvalho,
que tem essa aula para quem quiser aí já se inteirar desse debate. E o artigo 186, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e grau de exigências estabelecidos em leis, aos seguintes requisitos: utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Esse artigo 186, ele é devidamente regulamentado pela Lei 8.629 de 1993, e de maneira que é a Lei de Reforma Agrária, e de maneira subsidiária também a Lei 4.504 de 1964, que é o chamado Estatuto da Terra. Pois bem, o novo Código Civil, eu já antecipei para vocês aí, mas aí mais uma vez, ipsiliteris, textualmente, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Eu acho muito engraçado e, ao mesmo tempo, trágico, como no direito a gente não, quando vai estudar propriedade, não faz um exercício comparativo. Porque, para mim, a mudança é um giro epistemológico, a mudança de direito para a faculdade, portanto, de fato, na lei infraconstitucional, relativizando a questão da propriedade, ela é muito importante. Eu digo isso para vocês, turma, porque eu vou até contar uma coisa traumática. Eu me formei já tem mais de 20 anos, eu me formei sob a égide do Código Civil de 16, portanto, eu me lembro de uma prova que eu fiz, estudei bastante e tudo mais, era sobre direito civil, e meu professor era promotor de justiça, e ele botou um caso lá, que inclusive colocava ocupação sem terra, né? Já existia sem terra, né, há 20 anos atrás, sem terra, aliás, existe desde que os invasores chegaram aqui, os genocidas, para ver que a gente tem uma história de genocídio há muito tempo, né? Eu preconizo, inclusive, nos meus escritos, no meu debate, que a gênese do movimento social no Brasil foi justamente a população originária, a população indígena que lutou para não ser escravizado. Então, eu estava lá, fiz minha prova, fui crente para casa, né, que tinha tirado 10, e aí, inclusive nessa questão, eu tinha tirado a maior nota, e aí quando eu recebi a prova, tinha tirado 0, né? E aí eu fui questionar o professor de maneira respeitosa, de maneira fraternal, por que ele tinha dado 0 à minha questão, já que eu tinha fundamentado sob a égide da Constituição que há um conteúdo para a propriedade, portanto, ela não é um conteúdo, tem elementos. A propriedade, ela é uma construção da primeira geração, ou primeira dimensão dos direitos civis e políticos, que é uma construção eminentemente burguesa, né? Burguesa enquanto uma categoria social histórica, não de maneira pejorativa, né? Claro que a gente poderia, pensando aí com Cazuza, que está ali atrás, São Vinil, tem vários dele ali, Cazuza, que é ariano, como eu, como minha esposa Valéria, a gente poderia falar que a burguesia fede, não, né? Nesse debate aqui agora não. É do ponto de vista histórico, Portanto, na esteira desse debate, há um conteúdo a ser preenchido, há um conteúdo que é o quê? Já falamos, ser produtivo, tem uma destinação, ser produtivo, respeitar o meio ambiente e as relações de trabalho. E eu fiz essa fundamentação com base na Constituição. Aí o professor falou, não, mas quem manda na propriedade é o Código Civil, e o Código Civil, lá no artigo 524, diz que não, que a propriedade é absoluta, e ele me deu 0. Portanto, gente, hoje em dia, turma, a faculdade, você mudar de direito para a faculdade é muito importante. E na esteira disso, o parágrafo 1º diz: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades, respeitando, né, as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas, né? Então, na esteira aí
do que a gente vem debatendo, que é como há uma evolução, né? Então, a Lei 9985 de 2000, que a gente já falou, a gente vai detalhar mais à frente, ela vem na esteira da nossa Constituição. Lá no artigo 225, mais uma vez textualmente, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 7 da Constituição, de uma leitura sistêmica, como eu falei, né? Mas no debate nosso aqui, os incisos 1º e o inciso 3º, ele tem uma relação mais direta. Então, todos têm direito ao meio ambiente, é o que diz o artigo 225, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, nosso verdadeiro mantra aí, né? Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Inciso 1º, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Inciso 3º, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais, ó, o debate aí de ETEPS, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Então, foi um debate muito importante, eu coloco isso aqui na esteira, de como nós chegamos à conclusão de, inclusive, regulamentar a nossa Constituição. Eu não sei se é da época de vocês, mas é da minha época, o desenho animado. Eu nem sei se vocês assistem mais desenho animado, mas eu assistia. O desenho lá de Zé Comé, Catatal, isso faz parte aí, boas lembranças. E Zé Comé, Catatal, né? Eles viviam em um parque, né? A gênese dos parques aí é um parque lá nos Estados Unidos chamado Yellowstone. E a lógica dos Estados Unidos, ela vem na discussão de intocabilidade. Se é parque, é intocabilidade. Isso, inclusive, e aí, para a próxima aula, inclusive na esteira, vou colocar aqui na descrição, no chat aqui também, o texto 5, para que, junto com a pesquisa da sua região, da sua cidade, você possa fazer também a leitura do texto 5, que é um artigo que nosso grupo de pesquisa escreveu com base em uma situação concreta no Parque Nacional da Chapada Diamantina. Então, para vocês verem como isso tem uma implicação concreta no cotidiano. Lá no município de Andaraí, existe um quilombo chamado Fazenda Velha, e a comunidade procurou o nosso projeto de extensão, o NAJA, o Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, para que a gente pudesse assessorá-los, porque o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, lá no artigo, a lei 9985 de 2000, lá no artigo 42, diz que, a partir do momento da construção de um parque, se ele é de proteção integral, a intocabilidade, o uso indireto, todo mundo que mora dentro do parque, em tese, tem que ser realocado, tem que ser desapropriado, e aí vem a desapropriação, que não é a sanção, justa, prévia em dinheiro, e deve ser realocada. Mas para uma população quilombola, ancestral, que está ali antes do parque, não importa a indenização, não importa que ela, por exemplo, vá morar, como foi a proposta, em um conjunto do Minha Casa Minha Vida, na cidade, porque existe toda uma relação antropológica dessa população com aquele meio. Eu me lembro com várias visitas na nossa página, no artigo também a gente coloca algumas fotos. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de fazer uma aula de campo também, lá na região, com os alunos e as alunas do 4º semestre e também do 9º de Direito Agrário, e teve um dia que uma aluna, não esqueço o nome dela, a Pábula, a gente se deslocando, inclusive, para uma cachoeira que fica dentro da Fazenda Velha,
ela torceu o tornozelo, e Dona Maria, a partir do seu conhecimento, da sabedoria ancestral, pegou lá as suas folhas macias e tudo mais, fez ali uma reza, inclusive, para ela e tudo mais, na perspectiva dessa ancestralidade, do conhecimento tradicional acumulado. Então, esse artigo, gostaria que vocês lessem, do nosso grupo de pesquisa, para a gente, inclusive, ampliar. A gente vai defender que a população, o quilombo, não deve sair. Então, esse é um problema, inclusive, na nossa legislação. A de proteção integral mas pegou um modelo norte-americano que não dialoga com a nossa realidade concreta, e aí você fala que o quilombo, que é anterior à unidade de conservação, ela deve sair, não respeitando a ancestralidade. Então, esse artigo é muito importante, porque a gente vai detalhar como a coordenação do parque vai tentar atrapalhar a vida das pessoas, impedindo o acesso, da educação, da saúde, e, por fim, graças aí os encantados, a ancestralidade, aí nós conseguimos fazer um termo de ajustamento de conduta, patrocinado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, que poderia ocorrer uma coexistência em uma interpretação extensiva da legislação, e a população teve a oportunidade de continuar. Então, como foi criado o sistema? A partir dessa base constitucional, o país concebeu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC. O processo de elaboração e negociação desse sistema durou mais de 10 anos e gerou uma grande polêmica entre os ambientalistas, em função desse debate que eu antecipei para vocês. O SNUC originou-se de um pedido do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e a Fundação Pro Natureza, Funatura, em 1988, portanto, logo depois da Constituição, no sentido de regulamentar a matéria. Em maio de 1992, já na qualidade de projeto de lei, foi encaminhado ao Congresso Nacional e, em 1994, o deputado Fábio Feldman, que continua um ambientalista, ele foi por muito tempo deputado federal pelo PSDB, ele não é mais deputado federal, mas continua um grande ambientalista. Apresentou um substitutivo ao projeto de lei do SNUC, introduzindo modificações significativas no texto original e dando início à polêmica centrada na questão da presença de populações tradicionais nas unidades de conservação, que duraria ainda 6 anos. Esse debate ele foi um debate muito intenso, né? Essa questão da população tradicional, não à toa, ele não se encerrou com a publicação da lei, né? O artigo 2º, inciso 14, né, dessa lei, que é o inciso que conceitua a população tradicional, ele foi vetado pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, e só depois de 6 anos, já no governo do ex-presidente Lula, que foi feita uma tentativa de regulamentar populações tradicionais. Então, em 1995, um novo substituto foi apresentado, dessa vez pelo deputado Fernando Gabeira, até então a do PV, do Partido Verde, também não é mais deputado, ele é jornalista, então ele é um comentarista de televisão, mas deu grandes contribuições, aprofundando as divergências entre os ambientalistas e alimentando ainda mais a polêmica. Após inúmeras reuniões, audiências públicas, versões e modificações, o projeto foi aprovado no Congresso no ano de 2000. Mas teve ainda alguns dispositivos vetados pelo presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como, por exemplo, a definição de populações tradicionais, conforme eu já falei, artigo 2º, inciso 14. É até interessante, gente, a gente estudar no direito, infelizmente, a gente só estuda aquilo que é aprovado, né? E é interessante a gente também estudar o que não é aprovado, né? Então, é interessante aqui, a título de pesquisa, porque nós estamos na academia, temos que pesquisar as razões do veto do presidente da República para justificar o que ele colocava que era uma razão
de vetar o conceito de populações tradicionais. Me parece, é um debate que a gente tem acompanhado junto ao STF, a mesma coisa envolvendo as populações originais ou populações indígenas, envolvendo a questão do debate do marco temporal da Constituição de 88 e do próprio dispositivo também do artigo 231 da chamada autodeclaração. Quem é população indígena? Quem é população indígena é aquele que se declara indígena. Esse debate, turma, ele ainda é um debate complexo, mas necessário, um enfrentamento, inclusive, no nosso cotidiano. Não só de população originária, de população indígena, mas de população negra também, né? Nós, pardos, né? É um debate que o Abdias do Nascimento vai fazer, recomendo demais, o genocídio da população negra no Brasil, de Abdias do Nascimento, um grande pensador, e ele vai colocar aqui que pardo, a questão da cor, preto, pardo, é raça negra. Em uma escala, é claro, que aquele que é retinto, do ponto de vista da cor, em comparado a um pardo como eu, vai sofrer mais preconceito, sofre invariavelmente mais preconceito. Mas na sociedade, numa sociedade que estabeleceu um modelo de branqueamento, de branquitude, a partir, inclusive, da importação, através lá do incentivo que se viesse para o Brasil trabalhadores da Alemanha, da Itália e de outras nacionalidades, criando um projeto de nação a partir dos traços do cabelo, né, do nariz e tudo mais. Você vai estabelecer diferenciações quando você tem um que é branco, né? Então, a minha raça é negra, do ponto de vista, eu me declaro um negro, porque eu compreendo que aquele da cor preta ou da cor parda, que é inclusive o que está na minha certidão de nascimento, mas não é somente por isso, é um autorreconhecimento da minha ancestralidade. No Brasil, o decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, refere-se ao termo populações tradicionais, portanto, aí já no segundo governo do ex-presidente Lula, como povos ou comunidades tradicionais, as quais são definidas pelo artigo 3º como povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Então, finalmente, a gente conseguiu chegar do ponto de vista legal, na doutrina e na jurisprudência ainda há um debate, mas temos uma definição de populações tradicionais que tem um rebatimento na própria lei. Por quê? Porque nós vamos ter mais à frente, nas categorias de uso sustentável, por exemplo, a chamada RESEX, a reserva extrativista. Então, a população caiçara ou a população ribeirinha, a gente pode constituir, a partir dessa definição, uma RESEX, uma reserva extrativista? Podemos sim. Podemos sim. Então, é preciso compreender justamente essa relação da ancestralidade, dos modos, do modo de vida, do modo econômico, de coleta, de retirada, de coexistência, para a gente compreender como uma população tradicional. Pois bem, lá no capítulo 2, artigo 4º, e aí vou dar uma acelerada, o SNUC tem os seguintes objetivos, não vou falar de todos. 1, contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais, proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais e promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Então, turma, tem mais incisos aqui, não vou ler todos, é só para a gente ratificar que o Brasil detém uma grande biodiversidade e que é necessário a gente proteger essa biodiversidade a partir
dos espaços territoriais especialmente protegidos. Eu gostaria, respeitando a divergência aqui na turma, que também é um discurso do atual governo, que existe unidade de conservação demais, existe terras indígenas demais. Não é verdade, não é verdade. Proporcionalmente, hoje, nós temos cerca de 14% do território nacional com espaços territoriais especialmente protegidos. Nós temos países aqui na América Latina que tem praticamente o dobro, como a Costa Rica. E é uma referência, turma, inclusive na questão do turismo socioambiental. Então, é um grande equívoco a gente compreender que ter espaços territoriais especialmente protegidos seria, naquele debate que a gente fez, inclusive, com o texto 1 do Sérgio Latouche, A Sociedade do Decrescimento, que seria impedir o desenvolvimento. Não, a gente pode até falar que é impedir o crescimento para alguns, né? Porque a lógica do desenvolvimento, ele tem que ser um desenvolvimento a partir de uma solidariedade universal. E um componente fundamental nesse debate, gente, empresas de farmaco, por exemplo, detêm hoje uma grande parcela da economia mundial, empresa de cosméticos. Vide aí o que é hoje um caso de sucesso para quem trabalha nesse debate de marketing ambiental da Natura, né, que enfatiza muito essa questão das populações tradicionais, né, de como foi extraída a matéria-prima, de como você pode colaborar com o processo de consciência ambiental. E de farmaco, gente, como eu falei, hoje você tem empresas, a partir do debate que a gente fará em outra aula das leis de biotecnologia, empresas que até um tempo atrás faziam biopirataria, fazem algumas ainda, aqui no nosso país, fazendo bioprospecção, retirada da fauna, da flora, levando para outros países, sobretudo do centro do capitalismo, e descobrindo lá um princípio ativo, patenteando esse princípio ativo, transformando em cápsula e devolvendo para nós a partir de remédio. Recomendo até que vocês assistam um filme chamado A Cura, que vai evidenciar um pouco de como as indústrias de farmacos trabalham. Então, gente, é preciso a gente compreender que a biodiversidade, o Brasil tem muito a proteger, inclusive nesse período pandêmico também tem um vídeo nosso lá, também no canal do YouTube, que eu faço essa ênfase, que o Brasil, assim como tem uma grande transição de biodiversidade, também tem uma grande transição de zoonoses. Dizem, a pesquisa, a OMS, inclusive, sinaliza nesse sentido, que a pandemia do coronavírus, do Covid, SARS-CoV-2, ele veio justamente desse desequilíbrio ambiental, provavelmente a partir de uma contaminação de um animal vivo vendido aí em alguma feira, no caso aqui do mundo, né? No caso aqui, esse debate se foi na China, né? Então, a importância de você proteger essa biodiversidade, inclusive a partir das zoonoses. Nesse documento, nesse vídeo, eu, inclusive, recomendo que vocês assistam um filme, tá lá, não vou dar spoiler não, que mostra como a destruição da floresta, como caiu uma árvore, aí o morcego que não tinha mais o local que ficou, foi lá, contaminou o suíno, depois o suíno contaminou o dono do restaurante, e aí, né, estabeleceu um processo pandêmico. Muito interessante. Então, é preciso, né, interessante e assustador, né? É preciso que a gente tenha consciência desse processo do nosso papel no mundo, né? Então, promover a utilização, proteger paisagens naturais, proteger as características, proteger e recuperar recursos hídricos, recuperar ou restaurar ecossistemas, proporcionar meios incentivos para atividade de pesquisa, e aí vai, né? Então, nós temos aí lá no artigo 6º, o SNUC será gerido pelos seguintes órgãos com as respectivas atribuições. O órgão consultivo e deliberativo, a gente já falou, o CONAMA, com as atribuições lá do artigo 6º da Política Nacional do Meio Ambiente, o órgão central também, lá no CISNAMA,
Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o sistema, e os órgãos executores aqui, que eu preciso dar uma pequena abordagem aqui, né? O IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, né? Por que eu coloco esses dois aí, gente? Porque a lei é de 2000. Então, a gente sabe que tanto o IBAMA quanto o ICMBio são órgãos consultivos e deliberativos. Consultivos e deliberativos. Perdão, são órgãos de execução e fiscalização. Consultivo e deliberativo é o CONAMA. Pois bem, o ICMBio, ele foi uma criação do segundo governo do ex-presidente Lula, ali entre 2006 e 2007, né? O modelo do que o presidente Lula realizou no seu primeiro governo e no segundo do governo também é o que a gente chama de modelo neodesenvolvimentista. Ele pegou um pouco das bases do que Getúlio Vargas fez em 1930, no período da ditadura Vargas, inclusive, 30-45, que é o quê? Incentivar a economia a partir de uma ação reforçada do Estado. Eu não sei se vocês se lembram, o presidente anterior era, como eu já falei, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC, e a política adotada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso era o que nós chamamos de neoliberalismo, que também foi uma política adotada, no meu entendimento, de forma, inclusive, mais exitosa, na ditadura chilena do Pinochet. O neoliberalismo, o grande laboratório na América Latina, do chamado Consenso de Washington, foi o Chile, inegavelmente. Não à toa, só agora a gente fez uma reforma da Previdência mais nociva ao trabalhador e à trabalhadora, e eles fizeram há muito tempo atrás. Não à toa, hoje, um aposentado, um idoso, uma idosa chilena, está recebendo, em média, menos do que meio salário mínimo do Brasil, o que, inclusive, resultou num processo de insurgência, há um tempo atrás, demandando a constituição de uma elaboração de uma nova constituinte e, provavelmente, obviamente, ato lógico, consequente de uma nova Constituição. Já foi aprovado, né, inclusive, por plebiscito, só foi adiado aí em função da pandemia. Pois bem, vocês se lembram que o governo Fernando Henrique Cardoso tinha uma estratégia neoliberal que era, por exemplo, de privatização. Equilíbrio da economia a partir de uma moeda forte, o real, e privatização. Vamos vender porque CSN, a Vale, né, a Vale do Rio Doce, que não é mais Vale do Rio Doce, que foi criada, inclusive, no período Vargas, a CSN, a Usiminas, tantas siderúrgicas do período Vargas foram literalmente privatizadas, né, porque era essa lógica, não cabe ao Estado gerir siderúrgica. O presidente Lula escreveu, inclusive, o ex-presidente, uma carta chamada Carta aos Brasileiros, que sinalizava, não sei se vocês se lembram, pode perguntar aí para o pai, para a mãe de vocês e pesquisar também, que ele falou assim, olha, eu vou continuar com o real. Então, o ex-presidente Lula, ali em 2001, sinalizou para o chamado mercado, essa eminência parda, ninguém sabe de onde nasceu, mas se está aí, olha, eu vou continuar com a política de controle da inflação, a moeda forte e tudo mais. Mas, ao contrário, portanto, numa política neodesenvolvimentista, falou assim, agora eu vou induzir a economia pelo Estado. Então, começou os chamados grandes empreendimentos. Aí você tem o PAC 1, PAC 2, depois você tem, inclusive, o Minha Casa Minha Vida, as hidrelétrica de Belo Monte, Giral, Santo Antônio, lá no Rio Madeira, e por aí vai, né? E, por fim, na Carta dos Brasileiros, só para fechar, o governo Lula também sinalizou a questão dos programas sociais, que também já existia no governo de Fernando Henrique Cardoso, a saudosa, já fez sua transição, Ruth Cardoso, já tinha criado anteriormente, mas não era política de governo. A única diferença que aconteceu foi que o presidente Lula, ele reuniu os programas que já tinha e estabeleceu a partir de programa efetivo de governo. Pois bem,
esse modelo neoliberal, ou modelo neodesenvolvimentista, até para quem gosta de estudar aí, eu até coloco, eu até compreendo nos meus estudos que a Argentina, através dos Kirchner, também conseguiu ser mais efetivo do que o próprio presidente Lula, que foi um governo de coalizão, tinha direita, esquerda e todo mundo lá. Pois bem, em 2005, a ministra do Meio Ambiente era Marina Silva, e o presidente do IBAMA era um grande ambientalista, grande companheiro chamado João Paulo Copabianco, do Instituto Socioambiental UISA. E havia uma grande pressão, inclusive da ministra de Minas e Energias da época, que era a ex-presidenta Dilma Rousseff, no sentido que o IBAMA liberasse olha aí, as licenças, algo que a gente estudou na última aula, de maneira mais célere e tudo mais, e o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, falava, não, mas você tem aí questões ambientais, unidades de conservação, terras indígenas, que deve ter um cuidado maior. Eis que o presidente Lula, ex-presidente Lula, exonerou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, até hoje ela tem uma mágoa, né, em função disso, e desestruturou e criou, por isso que é importante, por isso que eu estou falando, ali entre 2006 e 2007, o ICMBio. Então, entre 2000 e 2006, quem fez a gestão exclusiva de unidades de conservação foi o IBAMA. A partir de 2007, que foi uma criação, detalhe, na época os funcionários, os servidores do IBAMA chegaram a fazer uma greve contra a criação do ICMBio, porque compreendia que era um esvaziamento das competências do IBAMA. Não havia necessidade de criar um ICMBio. E foi criado com esse argumento que o ICMBio iria trabalhar somente, exclusivamente com unidades de conservação. Pois bem, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação, obviamente. Enfim, aqui agora a gente começa a trabalhar as categorias. Então, está lá no artigo 7º, como eu falei, o SNUC divide as categorias de unidade de conservação federais em dois grandes grupos. Proteção integral. As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais em atividades com pesquisa científica, turismo ecológico, por exemplo. E uso sustentável. As unidades de conservação de uso sustentável admitem a presença de moradores, elas têm como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Então, proteção integral, a gente sempre trabalha nessa perspectiva do debate da legislação ambiental com a preservação, portanto, o uso indireto. E a de uso sustentável com a conservação, pode ser realizado o uso direto. Então, aí, as categorias de proteção integral, algumas siglas podem variar, dependendo do doutrinador, de quem você pesquisa, mas eu coloquei aí algumas, as mais usadas, né? Então, estação ecológica é SEC, reserva biológica, a REBIO, que é a mais restritiva. Professor, qual é a mais restritiva de todas? É a REBIO, Reserva Biológica, o Parque Nacional, o Parna, um monumento natural. Trago algumas fotos daqui a pouco, gente. E, por fim, Refúgio da Vida Silvestre, Revis, né? As de uso sustentável são 7, né? Área de proteção ambiental, a APA, área de relevante interesse ecológico, a ARE, a Floresta Nacional, a FLONA, a Reserva Extrativista, a RESEX, a Reserva da Fauna, a REFAL, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RDS, e, por fim, a Reserva Particular de Patrimônio Natural, a chamada RPPN, né? Aqui, turma, eu coloquei só para efeito de a gente conseguir diferenciar. Tem outros aspectos que a gente pode pegar na legislação para tentar diferenciar uma da outra. Não há necessidade, vocês do 4º semestre de Direito Ambiental e Ecologia, se preocupar tanto em memorizar, porque não é algo fácil. Por isso que eu estou pedindo para que você,
Para memorizar é mais fácil você pegar algo concreto na sua cidade, na sua região, e tentar relacionar, porque são semelhantes. Tem pequenas diferenças quando você vai trabalhar na perspectiva de proteção integral e de uso sustentável, que vai levar a que você consiga diferenciar efetivamente uma de outra a ação cotidiana. É você justamente ter o cotidiano, lidar com isso, para que você possa diferenciar efetivamente. Então, vamos lá. A estação ecológica, ela é de domínio público, porque o domínio pode ser público ou privado. Então, nós temos unidade de conservação que ela é pública, temos unidade de conservação que é pública e privada, e temos unidades de conservação que são privadas, né? Então, a estação ecológica, ela é de domínio público, ela tem por objetivo preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. A REBIO, ela é pública, preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais. Então, por exemplo, Ana, que está ali no sul da Bahia, né? Itabuna, Ilhéus, dá uma olhadinha lá em Abrolhos, né? Nós temos aqui na nossa região reservas, Parque Nacional Marinho, reserva biológica ali, naquela área de Abrolhos, né? Então, a REBIO, como eu falei, ela tem uma perspectiva de ser bastante exclusiva. Não é qualquer pesquisador que tem autorização. A autorização, ela tem que respeitar o plano de manejo, eu vou falar mais à frente do plano de manejo, tem que respeitar uma quantidade de pessoas, não pode ir muita gente ao mesmo tempo, quem vai tem que ficar um determinado tempo, não pode fazer extração ex situ, né, porque você tem um tipo de extração que é in situ e a ex situ, então você só pode fazer pesquisa ali in situ e não ex situ. Portanto, a REBIO ela é a mais restritiva. O Parque Nacional, eu coloquei aqui uma observação, porque o parque é a modalidade que existe, inclusive, parque estadual e parque municipal, né? É só ele de unidade de conservação que vai ter mais essa clareza de ter também parque estadual e parque municipal. Então, preservação de ecossistema, Parque Nacional, PARNA, né? Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. Então, quando a gente vai lá no Parque Nacional da Chapada Diamantina, no Parque Nacional de Boa Nova, é esse o objetivo. Então, tenham sempre o cuidado, inclusive, de olhar, gente. Eu acho que isso vai familiarizando a gente, né? Então, você tem lá o rapaz com um jalecozinho, tem lá ICMBio, a placa tem lá ICMBio, então isso você vai relacionar a disciplina de Direito Ambiental e Ecologia, falando isso aí. Monumento natural, público ou privado, preservação de sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Refúgio da vida silvestre, como eu falei, eu coloquei algumas fotos aqui mais à frente, público ou privado, proteção de ambientes naturais, onde se asseguram condições para existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local ou da fauna residente ou migratória. O quadro 2 aí de uso sustentável, área de proteção ambiental, público ou privado, proteção da diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais. Então, lá no artigo 15, inclusive, vai falar que uma APA, área de proteção ambiental, geralmente é uma grande extensão de terra com uma certa ocupação humana. Então, são características, como eu falei, aqui é só para a gente posicionar e na próxima aula, a partir da pesquisa empírica de vocês, a gente aprofundar o debate. Área de relevante interesse ecológico, público ou privado, manutenção de ecossistemas naturais de importância regional ou local, irregular e uso admissível dessas áreas de modo a compatibilizado com o objetivo de conservação da natureza. Floresta Nacional, público, coloquei uma outra observação aqui, porque Floresta Nacional, posteriormente foi regulamentado também a matéria de Floresta Nacional, que apesar de ser público, ela pode sofrer um processo de concessão. Então,
É como uma estrada, uma rodovia, ela é pública, mas pode sofrer uma concessão. Então, Floresta Nacional, uma observação, coloquem aí, apesar de ser pública, você pode fazer uma concessão para exploração privada, né? Uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas, o chamado plano de manejo. A reserva extrativista pública proteger os meios de vida e a cultura das populações tradicionais que sobrevivam do extrativismo e complementarmente da agropecuária de subsistência, agricultura familiar, né? E assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. E finalizando, a reserva de fauna, REFAO, público, realização de estudos técnico-científicos sobre manejo econômico sustentável de recursos da fauna nativa, terrestre ou aquática, residente ou migratória. RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, também muito ligada à questão de assentamentos. A irmã Dorothy, que foi assassinada, né, ela lutava pela uma RDS, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e melhoria de modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais pelas populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvida por essas populações. E, por fim, a Reserva Particular de Patrimônio Natural, a RPPN privada, conservação biológica da área privada gravada com o caráter de perpetuidade. Sempre falo isso, você tem uma propriedade que quer transformar em RPPN, esteja convicto da sua consciência ambiental, que uma vez RPPN, sempre RPPN, não é qualquer área que pode se transformar em RPPN, o órgão ambiental, o ICMBio, o IBAMA, deve vistoriar, autorizar a um processo, mas tem um caráter de perpetuidade, é para sempre, uma vez RPPN, sempre RPPN. Quem está aí no extremo sul da Bahia também, no oeste, no norte, dá uma pesquisadinha no Recôncavo, além aqui do sudoeste da Bahia, nós temos, inclusive, algumas RPPNs. No extremo sul da Bahia, ali, Itamaraju, Teixeira de Freitas, por que, turma? Há alguns conceitos nessa legislação que são importantes, como um dos, só para adiantar, o plano de manejo, né? O plano de manejo, fazendo uma analogia aqui de cunho didático, é como se fosse a certidão de nascimento da unidade de conservação. Você criou a unidade de conservação, você vai ter 5 anos para constituir o plano de manejo, que é justamente disciplinar o que pode, o que não pode nessa unidade de conservação. Tem outra expressão muito importante, turma, chamam a atenção, que é justamente a zona de amortecimento. Então, uma unidade de conservação, sobretudo de proteção integral, deve ter um cuidado com a chamada zona de amortecimento. Você não vai pegar ao lado, literalmente, de uma reserva biológica e vai permitir a produção de uma soja transgênica da Monsanto, a Roundup Ready, ou milho BT transgênico também da Monsanto, porque o próprio vento, o processo de deslocamento vai contaminar aquela rebio. Portanto, tem que ter um cuidado com a zona de amortecimento, que o próprio nome já fala, é justamente um escalonamento das atividades, menos da mais prejudicial a menos prejudicial no entorno da unidade de conservação. E, por fim, também, muito importante o conceito que é corredor ecológico. Então, vocês sabem que a Mata Atlântica, ela tem praticamente, aí uma pequena divergência, mas cerca de 12% a 13% de remanescente da Mata Atlântica, e a legislação tem incentivado a constituição de corredores ecológicos. Então, ali no sul da Bahia, no norte do Espírito Santo, que você possa integrar unidades de conservação a partir do que nós chamamos de corredores ecológicos. O corredor ecológico é justamente a integração de várias unidades de conservação, de várias tipologias, né? Então, só para sistematizar, o SNUC, no seu artigo 27, determina que cada unidade de conservação possua um plano de manejo.
No caso das unidades de proteção integral, esse instrumento de planejamento e gestão deve contemplar uma zona de amortecimento e os corredores ecológicos, como eu falei, elencando medidas que promovam a proteção da biodiversidade e integrando as unidades à vida econômica e social das comunidades vizinhas. A população tem que participar da construção do plano de manejo, né? Então, a população tem que ser ouvida. E já finalizando, né, conforme o SNUC, é um documento, por isso que eu fiz a analogia com a certidão de nascimento, é um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade de conservação. E aí, finalizando mesmo a aula de hoje, algumas fotos aí, aqui da Bahia, sobretudo da Bahia, de algumas categorias, deixando, inclusive, eu vou terminar a aula, deixando aí o chamamento para a próxima aula, que cada um pesquise uma unidade de conservação na sua cidade, na sua região. Isso serve, inclusive, para quem mora aqui em Vitória da Conquista. Então, aqui nessa apresentação, na parte final, eu falo dessas unidades de conservação, mas não falarei no dia de hoje, justamente para deixar na primeira parte da próxima aula que vocês falam, e aí, na verdade, eu vou fazer o encerramento. Então, próxima aula, debate, aula dialogada sobre unidades de conservação a partir da sua realidade. Então, aí, Reserva Particular do Patrimônio Natural, uma RPPN, tem 10 minutos, a Toca dos Ossos. Eu até provoquei aí, invariavelmente eu não coloco a localização para ver se, inclusive, quem é da região e tudo mais, sabe que existe essa RPPN, essa unidade de conservação. Se não sabe, vá lá pesquisar. Parque Estadual Morro do Chapéu, localizado no município de Morro do Chapéu, também aqui na nossa região. A Serra do Conduru, né, que possui uma área de 9.275 hectares, que abrange áreas do município de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, nós também fazemos aula de campo lá, período pandêmico, obviamente isso não será possível, né? Sete Passagens, localizado no município de Miguel Calmon, a 366 quilômetros de Salvador. E a minha intenção aqui, turma, é justamente mostrar como a gente tem unidade de conservação pertinho, próximo da gente, a gente não sabe. Por isso que eu falo, o grande fascínio da nossa disciplina é mostrar que ela está ali próximo da gente, do nosso cotidiano. Área de relevante interesse ecológico, uma área, a Serra do Orobó, aqui também na nossa região, né? A nascente do Rio de Contas, também aqui na nossa região, a área de proteção ambiental da Lagoa Encantada, no Rio Almada, lá no sul da Bahia, né? A Lagoa de Taparica, no município de Xique-Xique, Lagoas e Dunas de Abaeté, Salvador, litoral norte baiano, inclusive passando por um processo hoje muito delicado ao Aeroporto Internacional 2 de Julho, lembrando que o Aeroporto Internacional é 2 de Julho, mas para alguns também conhecido como Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães. Aí ele sofreu uma concessão, a independência a independência do Brasil aconteceu na Bahia e no 2 de julho, por isso esse registro histórico. E o Aeroporto Internacional de Salvador, ele foi promovido, passou por um processo de concessão, e agora a concessionária disse que vai construir a segunda pista. Então nós temos aí uma ameaça muito grande da chamada Lagoa de Abaeté. Mangue Seco, lá também no norte da Bahia, né, no norte, né, ali não do norte da Bahia, né, da linha verde, né, pequena vila de pescadores em Jandaíra, já próximo ali de Aracaju, Sergipe, melhor dizendo. Reserva Particular de Patrimônio Natural, RPPN, em Belas Artes, Serra das Almas, aqui também na nossa região, Monumento Natural, Cachoeira do Ferro Doido, né? Cânions do Subaé, no município de Santa Amaro, né? E aí
as unidades de conservação de Vitória da Conquista, que fica para a próxima aula, para o debate, né? Então, gente, para encerrar a aula de hoje, fica aí o chamamento para que a gente pesquise e colabore para a disseminação. Então, tente procurar a unidade de conservação da sua cidade, da sua região. Ah, professor, da minha cidade, da minha região, não tem nenhuma, da mais próxima do estado, do Brasil, comparando, inclusive, com outros países. José Renato colocou aqui, próximo de Jataí, tem também, viu aí? Aí em Goiás também tem. Parque Nacional das Emas, né, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Então, José Renato, traga essa experiência na próxima aula de vocês aí da Federal de Goiás, do Parque Nacional das Emas. Ícaro Melo dos Santos, vamos trazer uns na próxima aula. Ícaro também, que é lá da Federal de Goiás. Então, gente, cada um fica aí como tarefa de casa, como dever de casa, como a gente dizia antigamente, para a gente aprofundar o debate na prática sobre unidades de conservação. Pode ser, gente? Pode ser dessa forma, tranquilo? Coloca aí no chat aí para ver se está tudo tranquilo. Pronto. Teremos um tempinho aí, um final de semana. Pronto. Todo mundo dizendo aí que pode sim, Bruna, Yasmin, Nélia, Ícaro, beleza pura. Então, turma, eu gostaria de agradecer a presença e a paciência de vocês, muito obrigado. Fique em casa na medida do possível, se sair, use máscara, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, professor, obrigado. Obrigado, Ana, obrigado, Tchau, Daniel. professor, até mais. Tchau, Bruna, até mais. Tchau, professor, até, obrigada. Tchau, Yasmin, até mais. Tchau, Yuri, Nélia, Juan, José, até mais. Tchau, tchau. Pessoal aí de manifestação no chat.